Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Renan França. Paulo Guedes foi entrevistado pela Globo News, eles estão entrevistando todos os assessores econômicos de cada candidato. Já foram outros candidatos, já foi o candidato do PDT, que é o do Ciro Gomes, só que ninguém ficou sabendo, porque só as coisas que são relacionadas ao Bolsonaro dão audiência, tanto que esse vídeo chegou pro em alta, não sei se chegou a ficar em primeiro, mas quando eu cheguei a ver o vídeo, estava em terceiro nos vídeos em alta. Veja bem, é um vídeo falando sobre economia, um assunto extremamente chato para a maioria dos brasileiros. Tem 1 hora de entrevista e mesmo assim o vídeo estava em alta, ou seja, as pessoas estavam se interessando. Eu até fiz uma brincadeira no vídeo, onde o Paulo Guedes parece o Ciro Gomes, só que a gente entende o que ele está falando. Obviamente que teve bastante curtida nesse comentário, foi uma zoação minha, até porque isso é muito mais mentira do que parece, porque... Sim, exatamente, a gente entende o que o Paulo Guedes está falando, só que já foi provado diversas vezes que os números que o Ciro Gomes joga muitas vezes são fantasiosos. Então ele é muito mais um orador muito bom, muito mais um malandro, né, da economia do que um cara que realmente entende. Então ele joga, não, que eu vou ter 20 milhões aqui, que eu vou ter 50% aqui, que eu sei o quê. E o Paulo Guedes não, você vai entendendo o que ele fala. E por que eu digo isso? Por que é fácil entender aquilo que o Paulo Guedes está dizendo? Por exemplo, ele começou a falar sobre as privatizações, foi o primeiro assunto que teve na entrevista, e a Miriam Leitão lá, que deu uma psicografada lá na entrevista do Bolsonaro, ela mostrou uma tabela lá onde o Paulo Guedes disse que ele arrumaria 2 trilhões com planos de privatizações, exatamente, 2 trilhões de reais com privatizações, e a Miriam Leitão foi lá e questionou ele porque ela fez uma pesquisa onde as 5 maiores estatais, se fossem vendidas, não chegariam nem a meio trilhão de reais, ou seja, chegaria ali a quase 500 bilhões de reais se fossem vendidas. As que eram mais valiosas, sei lá, Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, enfim, juntando elas daria 500 bilhões de reais para arredondar. E daí ela perguntou, mas como que a gente vai chegar em 2 trilhões e que não sei o quê? E o Paulo Guedes ele respondeu sem enrolação. Ele disse que contratou 2 empresas, uma internacional e uma nacional, para fazer um cálculo de quanto daria se privatizasse tudo. Eu até fiquei numa dúvida se quando ele diz tudo, se ele diz também de universidades, por exemplo. Eu não sei se ele está querendo... Que tipo de privatização, se tem alguma divisão, né, do tipo de empresa quando ele fala em privatizar tudo, mas enfim. Ele não deixou bem claro nessa parte, mas quando ele disse em privatizar tudo, ele arrumaria algo em torno de 800, 900 bilhões. Realmente ainda está longe dos 2 trilhões. Só que ele mencionou um outro detalhe muito importante, que é uma coisa que nós não ficamos sabendo. Que ele falou que em posse do governo, ou seja, riquezas empossadas pelo governo, nós temos mais ou menos 700 mil imóveis, que dariam mais ou menos uns 800 bilhões se fossem vendidos também. Nisso você já consegue chegar em mais de 1,5 trilhões de reais. E ele ainda mencionou um terceiro ponto, que são as concessões que existem no Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil aqui no Rio de Janeiro, tem uma via chamada Linha Amarela, que é uma rua grandona, que liga 2 lugares, né, cortou um caminho absurdo quando foi construída. E essa rodovia, né, essa via, ela é administrada por uma empresa chamada Lança, sei lá. Foi através de concessões, já teve um leilão, vamos ver qual é a empresa que vai poder cuidar disso, e foi lá e ela que cuidou. Só que segundo o Paulo Guedes, geralmente essas concessões, elas são feitas por preços baixíssimos, porque muitas dessas concessões são concedidas por promessas políticas. Ou seja, você poderia reaver contratos antigos e cobrar exatamente o que deve ser cobrado para essas concessões. Que é mais dinheiro ainda, ele não chegou no número exato ali sobre isso, mas aí você facilmente conseguiria chegar nesses 2 trilhões. É óbvio que privatizações não vão ser feitas da noite para o dia, é óbvio que a gente não vai conseguir privatizar tudo, a gente também nem sabe se é o certo privatizar tudo, mas a verdade é, vamos supor que a gente arrume metade disso. Só para você ter uma noção, em 2017, na metade do ano, em junho, alguma coisa assim, o Brasil já tinha arrecadado 1 trilhão em impostos. Você acha que isso é pouco dinheiro? E daí você vai e privatiza e ganha 1 trilhão. Você imagina o que a gente pode fazer com esse dinheiro? Que foi outro assunto que foi puxado pelo Paulo Guedes. É uma coisa que a gente entende quando ele está falando. Chegou um determinado momento que o Paulo Guedes falou que nós tínhamos 3 despesas maiores. Essas despesas seriam uma herança que a gente pega dos governos anteriores,
que no caso que são os juros da dívida, sim, para você que é um petista safado, um comunista safado, que acha que o Lula pagou a dívida, sim, ele pagou uma dívida, fez uma dívida em outra, enfim, é um assunto muito complexo, a gente não vai debater sobre isso aqui agora, mas a verdade é que o Brasil tem uma dívida e que essa dívida está correndo juros, ou seja, cada vez mais essa dívida está aumentando. Então as três grandes despesas são essa herança do governo passado, que são os juros da dívida. Nós temos a Previdência, que também é um grande gasto que nós temos, e nós temos também os gastos pessoais do governo. E ele ainda diz como combater essas três. Segundo Paulo Guedes, essa parte eu já achei um pouco mais complicada de entender, mas ele disse que a única maneira de atacar esses juros da dívida é privatizando. É a única maneira que ele consegue atacar, porque ele falou que o Banco Central é independente. Enfim, ele disse que para combater esses juros só privatizando, ele falou que consegue quitar esses juros da dívida, vamos ver. Previdência, uma reforma da Previdência, obviamente, e gastos pessoais, ele disse que já andou conversando com muita gente que está solícita realmente a aprovar esse tipo de coisa, a diminuir os gastos do governo. Então, para não entrar muito aqui no economês, né, porque não somos economistas, vamos deixar isso para quem entende. Você ouve o Paulo Guedes falando e você entende o que vai ser feito. Você entende o que ele quer fazer, quais vão ser as medidas, aonde devemos atacar. E nós sabemos que a economia não é o único problema que existe no Brasil, obviamente. Mas para que a gente consiga fazer diversas outras coisas, como por exemplo, reforma na educação, nós precisamos ter dinheiro em caixa. Nós precisamos disso. E outro detalhe que eu não vi ele mencionando, que pode ser uma sacada que eu tenho errada ou não, ao você privatizar diversas estatais, além de você vender o imóvel, vender a estatal em si, você deixa de arcar com diversas despesas que nós que pagávamos. Por exemplo, os funcionários dali, quem pagávamos éramos nós, as pessoas que tinham impostos, então não vamos ter mais essas despesas. Despesas comuns, luz, água, material, sem contar que vai diminuir a corrupção, porque vai ter menos órgãos estatais para que a galera lave dinheiro, faça promessas de cargo políticos, enfim. Paulo Guedes se mostrou realmente um cara que o cara daria um ótimo professor. Sabe aquele cara que quando você ouve, mesmo sendo um assunto difícil, você consegue entender aquilo que ele está falando. Dá até vontade de começar a estudar economia. Caraca, isso é maneiro. Então eu lá assistindo o vídeo de 1 hora, amarradão, na sexta-feira à noite, em vez de estar com a minha namorada, sei lá, vendo um Netflix ou saindo pra comer alguma coisa, tô eu lá vendo o vídeo de economia do Paulo Guedes na Globo News. E quando eu digo que ele podia ser um professor, teve uma parte que foi muito engraçada, que eu não quero colocar aqui no vídeo, porque eu não sei se vai rolar essas coisas de strike. Eu já ganhei um strike, inclusive, da Rede Bandeirantes, quando eu retransmiti o debate deles aqui, então eu não quero que isso aconteça de novo, porque, por exemplo, eu não posso fazer lives no meu canal por causa disso. Em determinado momento, quando ele tava falando sobre as 3 despesas, eles falou, não, mas quais que são as 3 despesas? Não, nós concordamos que nós precisamos da reforma da Previdência. Aí você via todos os entrevistadores respondendo, como se fosse uma aula, tá? O professor perguntando, concordamos com a reforma da Previdência? Aí a menina, não, sim, não. A outra despesa é os juros, a outra despesa são os gastos pessoais. Então, quer dizer, é realmente um professor, realmente um gênio naquilo que faz. O Bolsonaro mandou muito bem escolhendo ele. Essa entrevista, só queria deixar um último ponto, como é de se esperar da Globo News. Na minha opinião, eles não trouxeram essas pessoas, pelo menos o Paulo Guedes, para mostrar as propostas, como ele decide levar a economia adiante do país. Porque em determinado ponto, eles perguntaram alguma coisa sobre o Bolsonaro, pro Paulo Guedes, sobre o que ele iria fazer. Eu esqueci agora realmente qual era a questão, mas é irrelevante nesse caso, vocês vão entender. Perguntaram o que o Paulo Guedes faria com essa questão aqui. Ele foi lá e respondeu. Mas ele já estava engatilhado com isso, porque eles sabiam que o Bolsonaro tinha dado uma resposta diferente na entrevista dele. Daí eles foram rapidinho, mas o seu candidato ele pensa diferente, o seu presidente ele pensa diferente, o que você vai fazer, Paulo Guedes? E o Paulo Guedes saiu muito bem disso, ele já disse diversas vezes que ele e o Bolsonaro não concordam em 100% das coisas. O Paulo Guedes é um cara que quer privatizar tudo, e o Bolsonaro é o cara que não quer privatizar tudo, então você vai arrumar um meio nisso aí. Ele fala isso abertamente, sem problema nenhum. O Bolsonaro fala abertamente sobre isso, sem problema nenhum. E os entrevistadores ficaram com cara de bunda. Eles não sabiam o que fazer, tipo, não conseguimos pegá-lo. E você vê por essa atitude desses entrevistadores que a intenção deles não é mostrar o Paulo Guedes para a população, ver o que ele está falando. Dar força a esse discurso de que eles não se entendem e o Brasil vai perder com isso e o brasileiro está errando ao votar no Bolsonaro. Enfim, deixem um like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, muito prazer. Eu me chamo Renan França e até mais.